O Arquivo de Epstein e a Volta dos que Não Foram, por Paula Schmidt. Na longa história do voto livre e da representatividade popular, existem incontáveis exemplos de políticos que ludibriaram seus eleitores, ignorando promessas ou fazendo o oposto do que prometeram. Mas na segunda-feira, 7 de julho de 2025, o mundo presenciou uma traição de proporções globais, uma facada que atingiu centenas de milhões de costas além das fronteiras dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça e o FBI anunciaram que Jeffrey Epstein, o bilionário preso por prostituição de menores, cometeu suicídio na cadeia enquanto aguardava um novo julgamento, diferentemente do que muitos suspeitavam. Mais que isso, e muito mais inacreditável, a anunciada lista de clientes de Epstein, segundo o governo Trump, simplesmente não existe. A notícia foi revelada no jornal digital Axios, curiosamente premiado pelo governo Trump com o furo do século. A reportagem exclusiva foi publicada num dia em que a atenção dos norte-americanos estava voltada para uma das tragédias mais comoventes e magnéticas que se pode imaginar. Uma enchente repentina que matou dezenas de crianças num acampamento cristão no Texas. Segundo o texto do Axios, abre aspas, o Departamento de Justiça e o FBI do presidente Trump concluíram que não existe evidência de que o condenado por crimes sexuais e investidor que caiu em desgraça, Jeffrey Epstein, chantageou pessoas poderosas, de que tinha uma lista de clientes ou de que foi assassinado, fecha aspas. A notícia caiu como uma bomba entre grande parte da direita e até da esquerda, que esperaram por anos conhecer todos os nomes de quem frequentava a ilha Little St. James, de propriedade de Epstein, famosa por receber os convidados mais poderosos do mundo, enquanto oferecia entretenimento que envolvia sexo com menores. Jeffrey Epstein era um agente de espionagem que preparava armadilhas para que seus amigos influentes fossem gravados cometendo atos indecentes ou ilegais e, a partir daí, servissem de alvo para futuras chantagens. Essa é a opinião de grande parte dos analistas independentes e especialistas em espionagem, classificação na qual eu me semi-incluo e convido meus leitores a lerem meu livro Spies, publicado no Reino Unido, mas com alguns capítulos traduzidos em português, disponíveis no Medium. Para corroborar esse diploma autolaureado, vale lembrar que sou possivelmente a única jornalista do mundo a entrevistar os dois lados mais extremos do conflito árabe-israelense. O então secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, assassinado por Israel em setembro de 2024, e o ex-chefe do Mossad, Shabtai Shavit. Voltando a Epstein, tudo indica que ele serviu como agente de uma ou de algumas agências de inteligência para a coleta de compromate, material comprometedor que é adquirido e guardado para ser usado como chantagem contra juízes, presidentes, CEOs, congressistas e outras pessoas em posições de poder. Até o apoio político de cantores de MPB pode ser conquistado assim, com chantagem. Existe uma indústria mundial de coleta de compromate, e uma das suas maiores operações foi a Vaza Jato, uma operação que reuniu terabytes de mensagens privadas de mais de 1.000 autoridades brasileiras, mas só soltou aquelas que interessavam a um lado do espectro político. É quase certo que é por isso que nada foi achado contra a esquerda, nem PSOL, nem Lula, nem elite judicial, que foi crucial para a soltura e reeleição do presidente condenado em 2 instâncias. Pausa para uma curiosidade.
Jair Bolsonaro, inimigo máximo do mesmo Lula beneficiado com a Vaza Jato, hoje elogia Glenn Greenwald publicamente. Abre aspas. Graças à reportagem corajosa de Glenn Greenwald, que expôs os bastidores da censura no Brasil, hoje o mundo sabe que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Fecha aspas. Sim, graças ao Greenwald, não a David Agape, não a Michael Schellenberger. Interessante escolha para uma homenagem pública. Esse elogio é ainda mais curioso quando lembramos que Glenn tinha anunciado que iria revelar 6 gigabytes de conversas privadas que prejudicariam o juiz Alexandre de Moraes, uma promessa que ele nunca cumpriu. Glenn avisou os brasileiros que soltaria tudo aos poucos, no melhor estilo tic-tac, mas apenas uma parte das conversas foi divulgada, publicadas numa série de reportagens na Folha de São Paulo e co-assinada pelo jornalista Fábio Serapião, que logo depois da interrupção da série deixou a Folha. Aqui é possível ver centenas de tweets do público insatisfeito cobrando Glenn de sua promessa não cumprida. E aqui é possível ler a série de artigos que escrevi defendendo a tese de Glenn Greenwald. Trabalhou com o material da Vaza Jato a serviço de algum grupo político, empresa ou país com interesses no Brasil e nos rumos da política nacional. O grande problema do Compromate é que, pela sua própria natureza, ele raramente vem à tona e nunca ficamos sabendo quem estava sendo chantageado e pelo quê. O compromate só tem valor para o chantageador, enquanto ele se mantiver escondido e enquanto um chantageador estiver cumprindo as ordens que lhe garantirão o poder e a reputação. Digamos, por exemplo, que um juiz de uma corte superior age da forma mais injusta possível, desrespeita leis e joga sua reputação intelectual e profissional no lixo. Se ele faz tudo isso a despeito da própria imagem e mesmo arriscando o respeito da própria família, ao mesmo tempo que coloca em risco o respeito que é concedido a ela, já que a família vive em público e certamente sofre as consequências daquele comportamento, é razoável conjecturar que existem coisas infinitamente mais prejudiciais, a sua reputação sendo mantida sob sigilo. Em outras palavras, ele estaria aceitando uma ignomínia em troca de outra infinitamente pior. Assim foi com Epstein, segundo indicam as inspeções feitas pelo FBI, que resultaram na coleta de dezenas de equipamentos eletrônicos, incluindo câmeras, em todas as suas ruas em propriedades. Segundo as memórias escritas por uma de suas vítimas, Virginia Roberts, entregue à justiça inglesa como evidência em seu processo por difamação contra a companheira de Epstein, Ghislaine Maxwell, as câmeras não eram apenas para a segurança da propriedade, mas filmavam também o que acontecia nos quartos dos hóspedes. Aqui, o tabloide inglês Daily Mail mostra uma batida do FBI à ilha de Epstein, sob o título, abre aspas, Jeffrey Epstein tinha câmeras em todos os quartos de suas propriedades em Nova York e na ilha Little St. James, para a segurança e para alimentar suas perversões depravadas, diz ex-escrava sexual, fecha aspas. Aqui no jornal inglês The Independent, a vítima, Maria Farmer, diz que Epstein tinha câmeras escondidas nos quartos de sua mansão em New Mexico. Certamente o presidente Donald Trump acreditava nessa teoria, porque ele falou e publicou o suficiente sobre ela. Infelizmente, essa afirmação ficou mais difícil de provar, já que mais de 80 mil tweets do presidente foram deletados, e hoje, para a surpresa de muitos, esse apagão se revela bastante conveniente.
Essa deleção em massa aconteceu porque o X, supostamente trabalhando contra Trump, suspendeu sua conta sob o argumento de estar evitando incitamento à violência. Uma alegação estranha, considerando que bastaria ter fechado o acesso à conta para impedir a suposta incitação à violência, enquanto tweets antigos seriam mantidos como registro histórico, postado às dezenas de milhares desde 2009. A Associated Press fala em mais de 50 mil tweets, mas o arquivo que disponibilizei acima fala em mais de 80 mil. A quem beneficiou esse apagão da história? Ao menos neste caso, ele certamente beneficiou Donald Trump. Para quem quiser ver algumas das dezenas de milhares de tweets de Donald Trump deletados pouco antes dele ser sucedido por Joe Biden, no The Trump Archive é possível encontrar parte deles. Vale lembrar que Greenwald também deletou de uma só vez 28 mil tweets antes de coordenar o vazamento das conversas da Vaza Jato. Eu conto isso nos artigos acima mencionados e mostro alguns dos conteúdos dos tweets que foram específica e deliberadamente deletados. Esta página da Picasso com outro arquivo dos tweets de Trump foi deletada, mas felizmente uma alma boa e presciente salvou a página no archive.is e nela estão contidos dois arquivos, um como zip, outro como torrent, com os tweets de Trump. Recomendo salvar. Um tweet de Donald Trump Jr., contudo, filho do presidente, permanece online até hoje com a seguinte mensagem, escrita acima do vídeo de uma terceira vítima de Epstein, Sarah Hanson. Mostre-nos toda a lista de clientes de Epstein agora, porque alguém iria proteger esses lixos humanos? Façam essas perguntas para vocês mesmos diariamente e a resposta vai ficar bem aparente. Fecha aspas. É sabido que Trump e sua trupe passaram anos fazendo campanha usando Epstein e sua lista de chantageados como palanque. A coisa é tão extensa e documentada que prefiro não perder tempo do leitor com isso. Quem se interessar, basta fazer uma pesquisa rápida no Google ou no X. Eu escrevi alguns artigos mostrando como a caça à pedofilia virou bandeira prioritária da direita populista. E, no caso de Trump, especificamente a pedofilia relacionada à lista de clientes de Epstein, que estariam em posições de poder apenas para cumprir ordens de pessoas com mais poder do que eles, marionetes sob a chantagem de titereiros invisíveis. Numa série sobre o QAnon, eu falo sobre como os símbolos e o horror à pedofilia sustentaram uma massa gigantesca de apoiadores de Donald Trump. Eu também conto como Trump foi o presidente que nomeou como ministro do Trabalho o promotor responsável pela primeira soltura de Epstein, Alexander Acosta, que assinou um acordo inexplicavelmente leniente com o acusado. Eu falo também de histórias de horror reais que foram escondidas do público por anos, especialmente no Brasil, por uma mídia que jamais ultrapassa a versão oficial dos eventos, como o caso de Naira, a menina que deu um depoimento no Congresso norte-americano acusando os iraquianos de arrancar bebês de incubadeiras e largá-los no chão, para depois de anos ficar provado que a menina era parente de um político do Kuwait, que pagou uma agência de relações públicas para inventar a história e ensaiar um depoimento falso. A conscientização tardia de que foram enganados fez muitas pessoas desenvolverem uma desconfiança tão extensa e profunda que essa desconfiança se transmutou no seu oposto igual da confiança absoluta. Nenhuma das duas serve para navegar o mundo.
O X também pode ajudar como ponto de partida para pesquisas sobre como Epstein serviu como um dos maiores cabos eleitorais de Trump, principalmente depois de morto. Ao menos agora, nesta fase de inimizade entre Musk e o presidente norte-americano, a plataforma está permitindo a busca e o debate sobre as inúmeras vezes em que Trump prometeu que iria atrás da rede de chantagem agenciada por Epstein. O próprio Musk está falando do assunto, mas de um jeito surpreendentemente inesperado. Em 5 de junho, o dono do X postou um tweet em que ele marca o próprio Donald Trump em uma acusação bombástica e desacompanhada de qualquer prova. Abre aspas. Chegou a hora de jogar a grande bomba. Real, Donald Trump está na lista de Epstein. Essa é a razão real pela qual a lista não foi tornada pública. Tenha um ótimo dia, DJT. Fecha aspas. Agora, com a revelação de que não há nada a ser revelado, Musk voltou ao ataque e mais uma vez sem apresentar quaisquer provas. Incluiu o ideólogo do trumpismo, Steve Bannon, na sua acusação. Abre aspas. Steve Bannon está nos arquivos de Epstein. Fecha aspas. Apesar da ausência de evidências, alguns fatos pouco conhecidos justificam as suspeitas, que agora recaem sobre Steve Bannon. Um deles é que Bannon gravou 15 horas de entrevistas com Epstein, logo antes de ele ser preso, e, no entanto, Bannon nunca revelou o conteúdo das gravações. Ao contrário, ele tinha prometido que as entrevistas que fez com Epstein serviriam para um documentário que nunca se materializou. Segundo reportagem do Business Insider, o documentário que Bannon estava produzindo tinha até nome: Os Monstros, a Vida de Epstein entre a Elite Global. As 15 horas teriam sido gravadas antes de Epstein ir à cadeia sob a acusação de tráfico sexual em julho de 2019, e Bannon teria passado meses nas casas do financista em Manhattan e Paris. O assunto é longo e não cabe tudo aqui, mas quero deixar duas falas. A primeira é de Pam Bondi, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, na sua versão de fevereiro deste ano, quando ela dizia estar em posse de dezenas de milhares de vídeos de Epstein com crianças ou com pornografia infantil. Uma história que ela mudou para uma nova versão. Não há mais vídeo do próprio Epstein com crianças, mas apenas vídeos de pornografia infantil. Para terminar, reproduz a frase de Donald Trump, hoje o maior gaslighter do mundo, tratando a não revelação sobre Epstein como se fosse a coisa mais natural e esperada do mundo, e sugerindo que todo questionamento sobre esse assunto, martelado por ele e sua equipe por anos a fio, agora é pura perda de tempo de gente que não tem mais o que fazer. O repórter pergunta algo crucial à procuradora-geral. A pergunta começa lembrando uma entrevista interna por ocasião da nomeação de Acosta à Secretaria do Trabalho. Acosta tinha sido o promotor que fez um acordo bonzinho com Epstein, mantendo-o condenado em prisão domiciliar sem avisar as vítimas que tal acordo tinha sido feito. Segundo a jornalista veterana Vic Ward, em reportagem para o The Daily Beast, ao ser perguntado anos depois por que achou melhor pegar leve com Epstein, Acosta teria dito que Epstein trabalhava para a inteligência, agência de inteligência e espionagem. De fato, é documentado, mas pouco conhecido, que até 2015, quando já era mais do que notória a associação de Epstein com pedofilia e tráfico sexual, o bilionário era sócio investidor de Ehud Barak na empresa de coleta de dados Carbine, como contam os jornais Times of Israel e Jerusalem Post.
Ehud Barak, ex-primeiro-ministro israelense, é conhecido por entusiastas de espionagem pela sua participação em uma das operações mais formidáveis de assassinato em país inimigo, a Operação Fonte da Juventude, quando Barak invadiu o Líbano vestido de mulher em 1973 e assassinou alguns líderes da PLO, a Organização para a Libertação da Palestina. Hoje, fora do governo, Barak continua trabalhando com espionagem como sócio e consultor de agências privadas de investigação, inteligência e criação de PSYOPs, operações psicológicas. Ao ouvir a pergunta sobre Epstein, Trump interrompe a resposta da procuradora e pergunta ao jornalista, abre aspas, você ainda está falando sobre Jeffrey Epstein? Esse cara tem sido discutido por anos. Nós temos Texas, nós temos isso e aquilo, nós temos todas as coisas e ainda tem gente falando desse pervertido? Fecha aspas. Em outras palavras, escolha outro assunto do menu infindável de tragédias e distrações convenientes, porque esse caso foi enterrado para sempre. Ou como diziam os QAnoners, toda vez que suas previsões baseadas em sinais nas nuvens e gematria saíam errado, confia no plano. O link para este artigo encontra-se na descrição do vídeo.